Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Hoje eu estou aqui, depois de bastante tempo sem gravar, para voltar a fazer vídeos, amém? Falando a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema da mensagem é: você não tem desculpa, né? Hoje nós vamos descobrir, segundo as Sagradas Escrituras, por que nós não temos desculpa, né? Abra sua Bíblia em João capítulo 5, a partir do verso 22, né? João capítulo 5, a partir do verso 22. Diz assim a Sagrada Escritura, né? O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, né? A fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. O que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E verdade, verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre na sentença da condenação, mas passou da morte para a vida, né? Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo disse: olha, o Pai não julga ninguém, mas ele concedeu ao Filho o poder de julgar, né? Por que o Pai concedeu ao Filho o poder de julgar? Por que o Pai concedeu ao Filho todo o julgamento? A explicação disso é parte da razão pela qual nenhum ser humano tem desculpa diante de Deus por causa dos seus pecados. Porque é o seguinte, irmãos: por que o Pai deu ao Filho todo o poder de julgar? Porque é o seguinte: no Antigo Testamento havia uma distância muito grande entre o ser humano e Deus, né? Deus criou o ser humano, né, como uma criatura frágil, né, de carne e sangue. E Deus queria que o ser humano fosse santo, assim como ele é santo, né? Deus disse, né, no Antigo Testamento: sejam santos como eu sou santo. Só que a distância entre o ser humano e Deus era infinita, né? O ser humano, ele não podia ser comparado a Deus. Então Deus estava dizendo ao ser humano: seja como eu. Só que o ser humano é muito frágil, feito de carne e sangue. Ele não é como Deus. Deus, é onipotente, né? Como é que o ser humano pode ser como Deus? Então, Deus, quando julga, quando julgasse, né? Se ele fosse no juízo julgar o ser humano, a partir da sua natureza divina, julgar o ser humano poderia dizer a Deus: olha, Deus, o seu julgamento não é justo, porque tu és Deus e eu sou um ser humano frágil, de carne e sangue. Como é que eu posso ser como você, né? E isso poderia ser uma causa no tribunal de Deus. Mas o que Deus fez? Pro azar de todos os ímpios, Deus estabeleceu um julgamento justo quando ele entregou todo o julgamento a Jesus Cristo. Porque o que acontece? Deus enviou Jesus, o seu Filho, para vencer não só a morte, mas para vencer também o pecado. Então Cristo passou por tudo aquilo que ele passou, as perseguições dos fariseus, venceu as tentações, foi crucificado e depois ressuscitou. Como Cristo venceu, é ele quem vai julgar o ser humano. Nenhum ser humano pode chegar para Deus
e dizer assim: olha, Deus, eu tentei, mas eu não consegui. Por quê? Porque quem vai julgar essa pessoa é justamente aquele que venceu. Então nós não temos desculpa diante de Deus, desculpa alguma. Porque quem vai nos julgar vai ser exatamente aquele que venceu o pecado. Então, se chegar alguém diante de Jesus Cristo, diante do julgamento de Jesus Cristo, lá no juízo final, e disser: olha, eu lutei contra o pecado, mas eu não venci. Jesus vai olhar nos olhos daquela pessoa e dizer: mentira. Isso daí que você está dizendo é mentira. Sabe por quê? Porque eu passei por uma situação infinitamente pior do que a sua e eu venci. Então, se eu venci uma situação infinitamente pior do que a sua, por que você não pôde vencer com a graça de Deus? Então, como é que você pode dizer para mim que é impossível vencer o pecado com a graça de Deus, se eu passei por uma situação infinitamente pior do que a sua e venci? O que é que o homem pode dizer diante de Jesus Cristo, se ele venceu? Então, essa é a razão pela qual Jesus vai nos julgar, como está escrito lá em Mateus capítulo 25. É ele que vai nos julgar. Por quê? Porque ele venceu todas as tentações. E se ele venceu todas as tentações, nenhum homem tem qualquer coisa a dizer para Jesus Cristo pelos seus pecados, se estiver manchado de pecado quando estiver diante dele. Porque Jesus passou por uma situação infinitamente pior do que a nossa e venceu. Então, não existe desculpa para os nossos pecados, pelos nossos erros, porque quando nós chegarmos diante do tribunal de Deus, o que é que nós vamos dizer para aquele que venceu numa situação infinitamente pior do que a nossa? Se ele venceu, não existe nada a dizer. Você vai entrar mudo e sair calado, só ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, o ser humano pecador que não vence o pecado pela graça de Deus, não tem o que dizer diante de Jesus Cristo, porque Jesus passou por uma situação infinitamente pior do que aquele pecador e venceu. É por essa razão que o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Porque diante de Jesus Cristo não existe julgamento injusto. A mentira não tem vez. Não há quem tente ludibriar Jesus Cristo e vença. Não existe desculpa diante dele. Não existe maneira de enganar ele. Porque ele venceu. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Jesus Cristo venceu. E é por isso que o julgamento dele vai ser justo no dia do juízo. É por essa razão que não existe desculpa. O pecador diante de Cristo é indesculpável no dia do juízo. Então aproveite agora o tempo de misericórdia, porque no dia do julgamento Jesus não vai aceitar nenhuma desculpa, porque ele mesmo venceu numa situação infinitamente pior do que a sua. Entendeu? Então o que é que você vai dizer diante de Jesus? Se ele passou por tudo aquilo e venceu, o que é que você vai dizer para ele? Você que mora numa casa confortável, que tem amigos diante de você, que provavelmente vai ter uma morte tranquila, o que é que você vai dizer diante de Cristo que passou por tudo aquilo que está descrito na Sagrada Escritura? Ele venceu com a graça de Deus. E você, com a graça de Deus, não pode vencer também.
Então não existe nenhuma desculpa diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.